RD 320979. PF na prática, aula 1. PF na prática. Questões resolvidas de estatística, aula 1. Olá, vamos começar a nossa aula e nessa aula nós vamos resolver questões que caíram em provas anteriores da Polícia Federal, da PF e questões que foram então construídas, pensadas pela banca CESP-Cebrasp. Então acompanhe comigo, nós vamos resolver detalhadamente cada uma dessas questões. Então olha só pessoal, vamos lá resolver questões que caíram em provas anteriores. Olha só, não sei se você já resolveu questões dessa banca, do CESP-Cebrasp, especificamente ou especialmente quando essa banca produziu provas para a Polícia Federal. Essa nossa questão é de uma prova de 2018, uma prova para agente de polícia. E normalmente, então é um padrão, costuma ser um padrão da banca CESP-Cebrasp, ter questões onde eu tenho duas alternativas, então eu tenho ali todo o enunciado e eu vou assinalar se a questão está certa ou se está errada, e ainda nós temos um texto padrão que ele acaba sendo utilizado para 3 ou 4 questões subsequentes. Então você usa o mesmo texto padrão com diferentes comandos, e a gente já vai observar aqui o que eu estou chamando de texto padrão e comando para 3 ou 4 questões ali na sequência daquela prova. Então aqui nessa nossa primeira questão, e na verdade eu vou ter um único texto padrão para toda a nossa aula, o que eu estou chamando de texto padrão é esse primeiro espaço aqui, que vocês vão perceber que ele se repete ao longo das demais questões. Então eu tenho esse texto padrão e eu vou ter aqui no caso desta aula, 4 comandos diferentes e em que eu vou usar as informações do comando, mas também utilizar as informações do texto padrão. O que o nosso texto padrão ele diz? Aqui para nossa aula, então, eu tenho lá. Determinado órgão governamental estimou que a probabilidade, e a minha probabilidade aqui é P, de um ex-condenado voltar a ser condenado, ou seja, que tem uma reincidência por algum crime no prazo de 5 anos, contados a partir da data da libertação, seja igual a 0,25. Então, a probabilidade de um ex-condenado, num período de 5 anos, voltar a ser condenado é de 25%. Essa estimativa ela foi obtida com base em um levantamento por amostragem aleatória simples. Então aqui o texto base, ele também traz o tipo de amostragem que foi utilizado. Nós sabemos que nós podemos ter diferentes tipos de amostragem. E nesta amostragem, então, eu tenho toda uma população, eu retirei uma amostra dessa população e essa amostra era de 1.875 processos judiciais. Aplicando-se, então para chegar nessa probabilidade de 0,25, aplicou-se o método da máxima verossimilhança a partir de uma distribuição de Bernoulli. E ainda faz parte do nosso texto padrão. Sabendo que P é Z menor do que 2 igual a 0,975, em que, então quem que é esse meu Z é menor do que 2? O meu Z representa a distribuição normal padrão, então eu tenho aqui esse ajuste normalizado pela distribuição gaussiana ou a distribuição normal, julgue o item que se segue em relação a essa situação hipotética. Então, uma situação aqui não são valores do mundo real, mas uma situação hipotética criada para que a gente possa resolver essa questão. Esse trecho que nós acabamos de ler, ele é o nosso texto padrão. Então, como eu falei, ele vai ser utilizado agora para resolver a questão que está aqui no nosso próximo comando e ele vai ser novamente utilizado para mais 3 comandos que vão vir na sequência. Quem que eu estou chamando de comando da questão? É a pergunta propriamente dita daquela questão, Alguns vão chamar simplesmente de questão 1, questão 2, questão 3. Então, a pergunta da questão, ela vem agora na sequência.
Então, a nossa primeira questão, ela tem, né, o seguinte texto. Em um grupo formado aleatoriamente por 4 ex-condenados libertos no mesmo dia, estima-se que a probabilidade que apenas um deles volte a ser condenado por algum crime no prazo de 5 anos, contados a partir do dia em que eles foram libertados, seja superior a 0,4. Percebam o seguinte, então eu tenho um texto padrão que traz informações para nós. Quais são as informações? Foi que existe uma probabilidade de que quando um ex-condenado, no período de 5 anos, então quando ele é libertado, no período de 5 anos, ele tem uma reincidência de 25% de chance, então, de reincidência. Essa análise foi feita em cima de uma amostra de 1.875 processos judiciais ou pessoas, a gente pode colocar aqui, e essa amostra, né, essa probabilidade, esse percentual, ele foi calculado por um método específico, que é o método da máxima verossimilhança, a partir de um tipo de distribuição. A distribuição que foi aplicada aqui foi a distribuição Bernoulli, que ela me diz o seguinte, então uma distribuição do tipo Bernoulli, ela calcula probabilidades para uma coisa acontecer ou não acontecer. Eu tenho só 2 possibilidades em uma distribuição do tipo Bernoulli. Ou aquilo acontece, então qual a probabilidade daquilo acontecer, ou qual a probabilidade daquilo não acontecer. E essas probabilidades são complementares para formar 100%. Então eu posso ter 30% de chance que aquilo aconteça, consequentemente 70% de chance de que isso não aconteça. Isso é uma distribuição de Bernoulli, certo? É o certo ou errado, é o 0 e 1. Eu tenho só 2 opções para que aquilo aconteça com as suas respectivas probabilidades. Então, tudo isso está lá no nosso texto padrão. Como eu falei, é importante que a gente entenda bem ele, porque a gente vai reutilizar esse texto padrão. O comando da questão, onde eu vou ter que dizer se ele está certo ou se ele está errado, ele pede para que eu calcule uma probabilidade a partir de uma distribuição binomial. Como que eu sei disso? Então, uma distribuição do tipo Bernoulli, quando eu repito ela várias vezes ou coloco ela num contexto de mais pessoas seguindo o mesmo tipo de distribuição, eu caio numa distribuição que é uma distribuição binomial. Então, várias Bernoullis ao mesmo tempo me levam a uma distribuição do tipo binomial. E é esse tipo de distribuição que a gente vai calcular aqui. E eu tenho, então, aqui no nosso cenário, eu tenho 4 ex-condenados que vão ser avaliados e eu quero saber a probabilidade de que um deles volte a reincidir, e aqui o enunciado está afirmando que essa probabilidade é superior a 0,4. Então, eu não sei qual é essa probabilidade, eu tenho que calcular essa probabilidade, usando todas as informações que a gente tem aqui, para verificar se ela é superior ou não a 40%, ou então a 0,4, e se ela estiver certa, eu vou então colocar, né, se o valor que eu calculei for maior do que 0,4, eu vou assinalar que ela está certa, se ele for menor do que 0,4, eu vou assinalar que essa questão está errada. Então vamos lá, vamos deixar aqui uma tela em branco, porque nós vamos anotar informações importantes aqui dessa nossa distribuição, de todo esse nosso enunciado, e informações, inclusive, que nós vamos usar nas próximas questões, tá? Então, nós temos ali o nosso termo de probabilidade, o P, inclusive está lá no enunciado que o P é a nossa probabilidade calculada para aquele cenário, tá? Então, é a minha probabilidade... vamos colocar assim, a probabilidade verdadeira é aquela que foi avaliada naquele estudo onde se utilizou a minha distribuição de Bernoulli e aí com um ajuste em cima de uma distribuição normal e foi então avaliada, e essa minha distribuição ou melhor, essa minha probabilidade é de 0,25%. Esse valor está lá no enunciado, está lá no texto padrão. Nós temos um P chapéu, que vai ser a nossa distribuição, ou melhor, a nossa probabilidade calculada. Então, o valor que nós vamos, então, encontrar para resolver aqui essa questão nas suas várias vertentes, né? Então, o valor estimado para essa minha probabilidade. Inclusive, nós vamos chamar ele aqui de valor estimado, tá? Nós vamos chegar nesse valor, calcular esse valor. E ele, um valor calculado, e aí eu vou balizá-lo pelo meu método da máxima verossimilhança. O que mais que nós temos? Nós temos o tamanho da nossa amostra, porque nós temos, então, uma população de ex-condenados que
por algum motivo não foi inteiramente avaliada e foi coletada uma amostra, e a nossa amostra aqui é de 1.875 pessoas, ou processos judiciais, que a gente está considerando aqui que cada processo é uma pessoa diferente, não necessariamente na vida real, mas aqui para nós vai ser, então, cada processo uma pessoa diferente. Hipoteticamente, cada processo uma pessoa diferente. O que mais que nós temos? Nós temos também a nossa variável aleatória binomial. Como eu falei, nós vamos ter que calcular a partir de uma distribuição binomial qual é essa probabilidade. Então, eu preciso dessa variável para poder fazer esse cálculo. Então, aqui nós temos a nossa variável binomial e nós vamos utilizar, na verdade, essa variável. Vocês me desculpem a letra, que minha letra é bem feia, né? A gente começa a digitar muito e a letra vai ficando um pouquinho pior a cada dia. Mas eu vou falando junto aqui o que eu estou escrevendo para você conseguir acompanhar bem. Além disso, além da nossa variável binomial, a gente tem a própria distribuição binomial. Então, a minha distribuição binomial, vamos colocar lá, ela vai ser representada de que forma? Eu vou representar ela aqui como simplesmente o bi, para saber que é uma distribuição binomial, e ela tem, então, um número de elementos e a probabilidade de que isso ocorra, que vai ali como informação conjunta para eu montar essa distribuição. E, por enquanto, é isso que a gente precisa aqui. Ao longo aqui da construção do nosso problema, nós vamos trazendo, então, aqui mais algumas informações, tá? E a gente começa, então, a pensar quais são os cálculos que nós vamos, então, realizar aqui. E como eu falei, a primeira parte, que é esse primeiro comando da nossa questão, a partir daquele texto base, é avaliar se, para aquelas 4 pessoas, aqueles 4 ex-condenados, se a probabilidade de que um deles volte a ser condenado no período de 5 anos, então, que eu tenho uma reincidência ali nos casos de uma pessoa nesse grupo de 4, seja um valor acima de 40, ou acima de 40%, ou maior do que 0,4. E, como eu falei, nós não sabemos qual é esse valor, eu vou ter que calcular esse valor em cima das informações que nós temos. Então, uma distribuição binomial, como nós colocamos, ela sempre vai ser escrita, então, de que forma? Eu tenho essa minha variável aleatória e eu preciso calcular qual é essa distribuição para um conjunto de N pessoas com uma probabilidade P conhecida. Aqui no nosso caso, nós temos então que essa distribuição que vai ser calculada por uma binomial, onde eu vou avaliar um grupo de 4 pessoas com uma probabilidade calculada de reincidência de P, que nós temos ali esse valor, que é esse valor aqui de 0,25, de 25%. Então, é essa distribuição aqui que nós vamos calcular. Como que eu calculo essa distribuição? Então, eu tenho uma fórmula geral para distribuição binomial. Essa fórmula geral, então, é a probabilidade de que essa variável ocorra para um caso específico K, e ela vai ser calculada, então, como uma combinação desses N elementos tomados K, vezes a probabilidade, então, de que isso ocorra, de que isso seja verdade, elevado a esses K elementos, vezes a probabilidade de que isso não ocorra, então, 1 menos P, elevado aos restantes dos casos, aos N menos K elementos dessa minha avaliação. Ok. Essa é a minha fórmula, é a minha expressão matemática para chegar no valor que eu preciso. É com ela que eu vou chegar se isso é acima de 0,4 ou não. Mas quem que é esse meu N, quem que é esse meu K aqui nesse nosso problema? Então, aqui no nosso problema, o nosso N são aquelas 4 pessoas que foram ali liberadas, né, que estão sendo chamados aqui no nosso enunciado de ex-condenados, e esse N igual a 4, então, vai poder ser substituído aqui nessa formulação. O nosso K é justamente aquela uma pessoa que eu quero avaliar a probabilidade de que ela tenha uma reincidência. Então, eu também conheço esse valor de K. E o nosso P, aqui nós já tínhamos colocado ali a formulação, né? Então, aqui é o meu N e aqui é o meu P é 0,5. Então, aqui para esse meu problema, e eu vou até fazer aqui um quadro separado aqui para nós, esses são os valores que eu vou ter que substituir na minha formulação, na minha expressão matemática, para chegar, então, nesse valor, né, dessa probabilidade. Desse ponto em diante, eu vou resolver essa expressão. Eu vou começar a substituir esses valores lá na minha formulação e eu vou resolver essa minha formulação.
Então, eu quero calcular a probabilidade para essa variável aleatória x igual a 1, isso é igual a uma combinação de 4 tomados 1 vezes 0,25 elevado a 1 vezes 0,75. Professora, de onde você tirou 0,75? Então, é 1 menos 0,25. Então, 0,75 elevado a n menos k. Então, a 4 menos 1. Então, elevado a terceira, tá? Porque, como eu falei, todos esses valores a gente já tem aqui tabelado. Eu sei quanto vale n, quanto vale k e quanto vale p, ou seja, eu sei quem são todas as minhas variáveis, eu preciso calcular agora quem é esse valor, quem é essa minha probabilidade. Só para nós lembrarmos, a minha combinação, então quando eu vou estudar análise combinatória, quando eu vou estudar a própria, né, distribuição binomial, meu triângulo de Pascal, que é montado a partir de uma das distribuições binomiais, essa minha combinação de n tomados k, ela pode ser escrita com uma notação diferente. Então, ela pode ser escrita com aquela notação de parênteses e alguns autores preferem usar esse tipo de notação. Aqui é meu parênteses, tá? Deixa eu deixar ele mais bonitinho ali. Então, ela pode ser escrita dessas duas formas. Só que a maneira de resolver é sempre a mesma. Então, a maneira de resolver não muda. Aqui para nós, então, eu vou até apagar agora esse tracinho aqui. Essa maneira de resolver, vou puxar um pouquinho para cá, para caber aqui a nossa formulação. Ela vai ser n fatorial, k fatorial, n menos k fatorial. Então, independente de como eu denoto isso, como eu apresento a notação aqui dessa minha expressão, a forma de resolver é exatamente a mesma. Aqui nós conhecemos alguns desses valores, ou melhor, conhecemos todos esses valores, né? Então, eu tenho o meu p de x igual a 1, da minha variável igual a 1, para essa minha combinação, então, 4 fatorial, 1 fatorial, 3 fatorial, 0,25 elevado a 1 é o próprio 0,25 e 0,75 elevado a 3 é igual a 0,421875 aproximadamente aqui. Aproximadamente não, né? Calculando aqui essa minha potência. Então, ao cubo, vou fazer 0,75 vezes 0,75 vezes 0,75. Se você tiver uma calculadora, e aí é importante que você leia lá no edital, se você pode utilizar uma calculadora simples, normalmente ferramentas computacionais ou calculadoras científicas ou que possam fazer gráficos não são permitidas, mas muitas vezes calculadoras, onde eu tenho as 4 operações básicas, às vezes a radiciação, uma potenciação são permitidas. Então, leia bem no edital se você pode utilizar uma calculadora ali, uma calculadora simples. Isso ajuda bastante, né, a agilizar ali os cálculos. Se não for possível utilizar, você vai ter que resolver cada uma dessas potências ou raízes quadradas que apareçam ali ao longo da prova. Nesse nosso caso aqui, então, só para a gente fechar aqui o nosso cálculo, a probabilidade de x igual a 1 vai ser, olha só, meu 4 fatorial. Como que eu resolvo um fatorial? Então, quando eu tenho 4 fatorial, isso é o mesmo que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que é meu 3 fatorial? Isso é igual a 3 vezes 2 vezes 1. E o fatorial é sempre resolvido dessa forma. Ou seja, o meu 4 fatorial eu vou apagar porque esse aqui é meu cantinho de rascunho. Eu sugiro que você deixe alguns cantos de rascunho também para fazer os seus cálculos. Faça ali um quadro um quadro para as notações e informações ali da sua questão, um outro cantinho ali onde você usa de rascunho mesmo para fazer os seus cálculos e depois ir passando a limpo cada um desses resultados. A prova fica mais organizada para que você tenha, então, aqui, por exemplo, nessa parte da direita que nós deixamos aqui na nossa tela, o raciocínio mesmo de cada um dos seus cálculos mais organizados. O nosso, aqui no caso, então, 4 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 3 fatorial, vai ser resolvido de que maneira? Então, eu tenho 4 vezes 3 fatorial. Por que eu vou parar, em vez de fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e resolver isso, por que eu parei no 3 fatorial? Porque eu tenho um outro 3 fatorial no meu denominador e com isso eu vou poder simplificar esses elementos. 1 fatorial é 1 vezes 1, ou apenas 1, certo? Então, 1 fatorial é igual a 1. Está resolvido, não preciso fazer mais do que isso. E percebam que quando eu fiz essa simplificação do 3 fatorial com 3 fatorial, sobrou para mim simplesmente o 4 dividido por 1, que isso é igual a 4. Então, aqui eu tenho 4 vezes 0,25 vezes, vou manter os parênteses ali para ficar mais organizado, 0,421875. Está aqui.
4 vezes 0,25 é 1, então eu tenho 1 vezes 0,421875. Então, essa minha probabilidade, x igual a 1, igual a 0,421875. E isso aqui é uma probabilidade, então eu estou chegando ali numa probabilidade que é de 42,1875% de que daquelas 4 pessoas, daqueles 4 ex-condenados, um volte a reincidir num prazo de 5 anos, como foi avaliado ali no nosso enunciado. E chegamos então nessa probabilidade. Vou jogar lá para a nossa questão. Olha só, então o que ela perguntava, ou melhor, o que ela afirmava, e eu tinha que dizer se estava certo ou não. Então, nesse grupo formado aleatoriamente por 4 ex-condenados libertos no mesmo dia, estima-se que a probabilidade de que apenas um deles volte a ser condenado por algum crime no prazo de 5 anos, contados a partir do dia em que eles foram libertados, seja superior a 0,4, nós chegamos ali num valor aproximado de 0,42, então sim, superior a 0,4. E aí você já vê ali então a alternativa correta, né? Então a alternativa está, ou melhor, a questão está correta, tá? Então fizemos o cálculo ali para essa questão e chegamos que ela está correta. Ótimo! Resolvemos a primeira questão deste texto base. Agora a gente vai para a segunda questão que utiliza o mesmo texto base, tá? Então continuamos lá da prova da PF 2018, CESP-CEBRASP para agente de polícia. Nessa nova questão, percebam, eu posso ler todo o texto novamente, aqui a gente já deu várias ênfases, mas eu vou direto para o comando da questão, que eu vou ter que verificar se ele está certo ou se está errado. Ela diz o seguinte: o erro padrão da estimativa da probabilidade P foi igual a 0,01. Tá? Então agora, nesta questão, eu vou ter que avaliar erro padrão. Tá? Então, eu já sei ali qual é o tamanho da amostra, qual é a probabilidade, quais são as distribuições que estão sendo utilizadas. Então, eu estou utilizando o Bernoulli, mas agora, olha só, essa informação aqui a gente não usou ainda, né? Então, eu não utilizei a minha distribuição normal padrão ainda. Ao longo aqui da nossa aula, das nossas questões com esse mesmo texto padrão, eu vou utilizar essas informações. Então, é interessante que a gente perceba que o texto padrão, ele vai ser usado ao longo dessas 3, 4 questões, aqui no nosso caso são 4, que foram escritas para o mesmo texto padrão, e às vezes eu não uso tudo numa questão só, que às vezes você fala assim, nossa, mas será que eu errei? Porque eu não usei tudo que estava ali no texto padrão. Não, porque eu vou utilizar muitas vezes nos próximos comandos que vão vir utilizando esse mesmo texto. Então, agora, a nossa formulação é formulação para erro padrão. E eu vou calcular de novo, então, em cima do meu cálculo, eu vou verificar se o meu erro padrão da estimativa da probabilidade P, se ele é igual a 0,01 ou não. Se ele for igual, a questão está certa. Se ele não for, se o valor que eu chegar agora não for igual, a questão está errada, tá? Então, erro padrão, qual é a formulação ou expressão matemática ou fórmula para o erro padrão, tá? Desculpem a letra, sempre vou me desculpar, mas tá lá, a gente consegue entender bem. Então, esse meu erro padrão, para minha probabilidade estimada, ele vai ser calculado usando a minha probabilidade calculada, ou no nosso caso, a probabilidade informada no enunciado. Então, eu tenho que isso é P, 1 menos P, 1 menos P, dividido pelo tamanho da minha amostra, raiz quadrada desses elementos, tá? Aqui está o meu erro padrão, é assim que eu calculo o meu erro padrão. E, de novo, eu tenho todas essas informações, tá? Eu tenho o meu valor de P, que é 0,25, eu tenho o meu valor de M, que é 1875, e é simplesmente isso que eu preciso aqui nesse momento, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas substituições, vou lá, meu erro padrão, para essa minha probabilidade estimada é 0,25 vezes 0,75 dividido por 1875 e vou calcular a raiz quadrada aqui desse elemento. Então, eu vou até fazer uma brincadeira, eu tô com uma colinha com algumas respostas aqui que eu fiz antes de vir aqui conversar sobre essa aula com você. Por quê? Porque lá na hora da prova,
você ou vai ter que ter um cantinho de rascunho para fazer os seus cálculos, ou se você tiver, né, se for possível, então, como estou dizendo, né, como eu já falei anteriormente, leia no edital se você pode utilizar uma calculadora simples, se isso é permitido. Alguns concursos, inclusive, fornecem a calculadora, mas dê uma lida sempre no edital. O edital é o mandatório, vamos dizer aqui, para qualquer tipo de concurso que você vá fazer, e dê uma olhada, então, se você pode utilizar para resolver, então, esses cálculos lá no momento da prova. Então, nós temos aqui que o nosso erro padrão, eu vou aqui substituir, então, por esses valores, tá? Então, 0,25 vezes 0,75 é 0,1875 dividido por 1875, raiz quadrada desse elemento. Então, eu preciso calcular a raiz quadrada de 0,0001 e isso aqui vai ser exatamente o meu 0,01, que estava lá no nosso comando de questão, tá? Então, o nosso erro padrão, olha lá, que nós calculamos, erro padrão estimado para essa minha probabilidade, ele é sim igual a 0,01. Calculamos aqui o nosso erro padrão, tá? Então, questão, alternativa certo, questão está correta, a afirmação está correta. E aí a gente parte para a nossa próxima questão. De novo, tenho o mesmo texto base e tenho um outro comando de questão, tá? Nesta questão agora, o comando é o seguinte: a estimativa intervalar 0,25 mais ou menos 0,05 representa um intervalo de 95% de confiança do parâmetro populacional P. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu quero calcular agora, eu quero verificar agora qual é o meu intervalo de confiança. Então, eu preciso do meu erro padrão, eu preciso entender que agora, né, eu preciso entender que eu estou utilizando uma distribuição normal padrão para entender esse meu intervalo de confiança, então eu vou precisar de alguns valores tabelados e vou calcular, então, se esse intervalo é exatamente esse que está aqui e se esse intervalo, então, ele representa um intervalo de confiança com 95%, então, de confiança para essa probabilidade P de 25% ou 0,25 que foi informada lá no nosso enunciado, tá? E aí a gente parte, então, para a resolução dessa questão. De novo, vou ter que resolver, chegar no meu intervalo de confiança e ver se ele está de acordo com o comando da questão, que está fazendo uma afirmação, e eu vou ter que, então, dizer se aquela afirmação ela está certa ou se ela está errada. Então, o que nós temos aqui? Eu tenho uma margem de erro que foi, então, assumida no comando da questão, tá? Então, a margem de erro que nós assumimos de acordo com o comando da questão, é de 95%, certo? Para uma margem de erro de 95% em uma distribuição normal padrão, então agora, onde eu vou chegar nesse valor? Eu vou até colocar o valor já aqui, vou representar ele assim como Z 0,975 igual, ou melhor, aproximadamente, né? Vou colocar aqui aproximadamente 1,96. Onde está esse valor? Esse valor é um valor tabelado, tá? Então, para normal padrão, justamente para esse tipo de erro, alguns autores, algumas bancas podem considerar que você saiba, que você tenha decorado esse valor, porque ele é um valor muito utilizado para normal padrão. Inclusive, se você lembrar desse valor, você não vai precisar ir lá na tabela da normal padrão encontrar esse valor tabelado. Então, vou ter aqui esses dois casos. Eu sugiro que você vá preparado para esse valor com relação à normal padrão, para essa margem de erro utilizando a normal padrão. Então, para que esse valor, então, tabelado é de 1,96. Por quê? Porque pode ser que, como nós não sabemos, aqui a cabeça, muitas vezes, é de quem está fazendo a banca, de quem está fazendo a prova, né, da banca que está fazendo a prova, o CESP-CEBRASP costuma trazer lá no caderno de provas, lá no final do caderno de provas, principalmente nas provas de estatística, algumas tabelas
para que sejam utilizadas. Por quê? Porque você não vai ter uma ferramenta computacional, você não vai ter um computador para achar esses valores, você não vai ter uma linguagem de programação ou um software estatístico para utilizar lá no momento. Então, é comum que essas tabelas da normal padrão, da t-de-student, da f-de-Snedeker, então são distribuições de probabilidade que acabam sendo necessárias dentro da teoria estatística que é aplicada nesses concursos. Normalmente essas tabelas estão lá no caderno de provas, estão lá no final do caderno de provas. Mas a normal padrão, por ser muito utilizada, alguns autores podem falar, não, esse valor aqui eles têm que saber, igual eles têm que saber quanto é o seno de 30 graus. Né, nas provas de trigonometria, por exemplo, tá? Então, eu sugiro que você tenha esse valor em mente, isso vai agilizar teu processo de cálculo, mas se você não lembra e tiver lá na tabela, você pode utilizar também, tá? Por quê? Porque para calcular essa margem de erro, que nós vamos chamar de ME, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar desse valor tabelado. Então, para minha distribuição para valores de Z menor do que 2, que era igual a 0,975, e eu vou precisar do erro que nós calculamos na questão anterior. E essa é uma outra coisa legal das provas do CESP-CEBRASP, que normalmente essas questões elas vêm em ordem. Então você vai chegando em resposta das questões anteriores e vai utilizando esses resultados nas questões subsequentes, tá? Então, aqui essa ordem que nós colocamos aqui da aula, ela é justamente uma ordem que está no caderno de provas da prova de 2018 e que costuma ser assim, para que você, né, possa reutilizar ou utilizar valores já calculados por você mesmo, tá? Então, nós vamos precisar dessa nossa margem de erro, que vai ser calculada exatamente dessa forma. Olha só, estou aqui com a minha colinha aqui do lado, porque eu já tenho essas multiplicações aqui resolvidas, né? Os cálculos aqui já estão feitos, para a gente não precisar pegar uma calculadora nesse momento. Então, a minha margem de erro, ela vai ser, então, o quê? Coloquei a vírgula no lugar errado. 1,96 vezes 0,01, que foi o nosso erro calculado da questão anterior, e essa nossa margem de erro, então, ela é de 0,0196. Por que eu preciso da margem de erro? Para calcular o meu intervalo de confiança. Então, meu intervalo de confiança, tá aqui, vamos lá. Meu intervalo de confiança vai ser o quê? A minha probabilidade estimada mais ou menos a minha margem de erro. Tá? Esse é o meu intervalo de confiança. A minha probabilidade estimada é de 0,25. Lembrando que essa é a minha probabilidade estimada para o problema geral. E então não confundam essa probabilidade estimada com o problema da nossa questão 1, que foi feito para 4 pessoas, onde um poderia reincidir. Então, aquilo foi específico para aquele problema. A nossa probabilidade estimada aqui do nosso problema geral, ela foi dada no enunciado todas as vezes, lá no texto padrão, e ela era igual a 0,25. O que nós calculamos agora foi a margem de erro, então 0,25 mais ou menos 0,0196. E aí eu posso fazer então, aqui, né, então percebam que eu tenho, quando eu falo intervalo de confiança, eu tenho o meu 0,25. Então eu vou colocar aqui como se eu tivesse uma reta numérica, né? Então eu tenho o meu 0,25 mais 0,0196, e isso vai dar 0,2304, e eu tenho o meu 0,25 menos 0,0196, e isso vai dar 0, coloquei aqui ao contrário, é o 0,2304 e aqui o 0,2696. Então, minha margem para mais, então esse valor aqui, ele vem de quem? 0,25 mais 0,0196, e esse valor aqui vem de quem? Do 0,25 menos 0,0196, tá? É assim que eu encontro esses dois valores, e aqui que está o meu intervalo de confiança. Deixa eu só arrumar essa vírgula que ela ficou gigantesca perto do número, tá? Então, aqui que está o meu intervalo de confiança, tá? E eu tenho, então, que avaliar, então, olha só, então eu tenho esse meu intervalo de confiança, eu vou deixar esse valor aqui, meu intervalo vai de 0,2304, vou pôr um ponto e vírgula para separar, a 0,2696. E a minha pergunta, então, a comparação que eu tenho que fazer, eu vou voltar aqui na nossa
na nossa questão é se eu tenho 0,25 mais ou menos 0,05, tá? E aqui, a gente, né, na verdade, não precisaria nem ter terminado aqui para esses valores, porque aqui eu já sei que eu tenho 0,25 mais ou menos 0,0196 e não 0,05. Tá? Então, o nosso valor calculado é diferente da afirmação que está sendo feita ali no enunciado e por isso que essa alternativa, né, a alternativa correta é a errado. Então, está errado afirmar que o meu intervalo vai ser 0,25 mais ou menos 0,05, porque o valor que nós teríamos que chegar, ou que nós chegamos, né, é 0,25 mais ou menos 0... Opa, deixa eu deixar... Tem hora que não dá nem para entender o que eu escrevi, né? Mais ou menos 0,0196. Esse é o nosso valor calculado, tá? Aqui que está a minha margem de erro, ok? E nós chegamos ali nesse valor. Então, resolvido aqui a nossa terceira questão com esse mesmo enunciado. E aí a gente vai para a nossa última questão dessa aula, nosso último comando baseado neste texto base. O nosso último comando aqui da prova da PF 2018, ele diz o seguinte: se x seguir uma distribuição binomial, a gente já sabe como se escreve uma distribuição binomial, com parâmetros, então n igual a 1000 e probabilidade de sucesso igual a p, a estimativa de máxima verossimilhança da média de x, então olha só quem eu quero agora, a média, então a estimativa de máxima verossimilhança da média, da esperança da minha variável aleatória. Então, lembre que eu posso usar esses sinônimos quando eu estou na estatística. Então, essa média, ela também pode ser chamada de esperança daquela variável, o que eu espero daquela variável. Da média, então, de x, será superior a 300. E por que é importante saber qual é a distribuição que eu estou utilizando? Porque agora eu não vou calcular a minha distribuição binomial. Então, eu não preciso do CNK P elevado a K, 1 menos P elevado a N menos K, que é, arrumar aqui meu parênteses, que é a probabilidade de X para K. Certo? Eu não preciso da minha distribuição binomial, mas eu preciso da minha esperança para essa distribuição para a minha variável aleatória x. E a distribuição vai ser simplesmente calcular n vezes p. É assim que eu calculo a média de uma distribuição binomial, tá? Conhecendo o valor de n e conhecendo a minha probabilidade. Então, como que eu vou calcular essa minha estimativa da média? Vou calcular para este problema específico. Então, para esse problema específico, o meu P continua sendo 0,25, mas o meu N é para a amostra que foi avaliada aqui nesse meu comando, né? Nessa minha análise, e aqui o meu N é para 1000 elementos. Então, é como se eu estivesse dizendo, ó, com parâmetros n igual a 1000, então eu estou dizendo assim, ó, eu quero um tamanho de amostra, aqui nesse caso, n igual a 1000. Então, eu tenho aqui 1000 elementos. Então, vou resolver essa expressão, que aqui para nós ela é bem simples, então aqui essa minha expressão vai ser justamente os 1000 vezes o 0,25, então essa minha esperança aqui nesse caso ela é igual a 250. Deixa eu arrumar meu 5 que está feio ali pra caramba também, tá lá arrumada a nossa esperança. Essa é a média então para essa distribuição, para esse parâmetro, para a probabilidade que tinha sido assumido lá no texto base, tá? E de acordo com o comando dessa questão, que tinha um n igual a 1000. Só que, olha só, eu preciso dizer se ela está certa ou se está errada, né? Então, nossa esperança para a minha variável aleatória é igual a 250, e ele afirma aqui para nós que para esse parâmetro de 1000, com a probabilidade de sucesso sendo P, e com essa minha probabilidade P de 0,25, que estava lá no nosso texto base, o valor que nós deveríamos chegar é superior a 300, e nós chegamos em um valor que é inferior a 300. Então, essa nossa, ali nas alternativas, né, essa questão, essa afirmação está errada, tá? Então, em toda a
prova baseada nesse texto base, nem, na verdade em toda a prova não, né, que é uma parte da prova da PF 2018, mas dessas 4 questões que eram baseadas no mesmo texto base, e eu tinha 4 comandos diferentes, nós acabamos chegando então que 2 daquelas afirmações estavam certas, que eram as 2 primeiras, e as 2 últimas afirmações estavam erradas. Todas as questões foram resolvidas, nós calculamos cada um desses resultados, interpretamos, né, o texto, calculamos os resultados e pudemos então afirmar se aquelas afirmações estavam corretas ou se não estavam corretas. Se a gente for pensar, toda a prova, né, pensando que as alternativas são sempre certo e errado, a prova é uma prova que segue uma distribuição de Bernoulli. E se eu for avaliar ali que eu tenho 4 questões, eu tenho essas 4 questões a partir de uma distribuição binomial. E eu deixo então aqui só para a gente fechar o nosso raciocínio, fechando a nossa aula, pense nessa aula e nessas 4 questões que nós acabamos de resolver como se fosse aquela primeira questão lá que nós fizemos aqui na nossa aula, tá? Lembra que na nossa primeira questão nós tínhamos 4 ex-condenados e a gente queria saber a probabilidade de que um voltasse a reincidir ali nesse prazo de 5 anos. Aqui nós tínhamos 4 questões, onde a gente tinha que resolver certo e errado. A gente pode colocar uma probabilidade para acertar no chute essas questões, e aí você faz uma brincadeira ali, qual é a probabilidade que você acerte 3 das 4 questões numa prova como essa, usando uma distribuição binomial. Então, espero que você resolva essa minha provocação e espero que tenha gostado dessa aula. Bons estudos!